Existem mais de 1000 personagens nomeados em One Piece. 1000! Mas só 15 deles estão num nível tão absurdo de poder que fariam qualquer um dos outros parecer formiga. E olha, não tô falando só de piratas lendários ou almirantes da marinha não. Estamos falando de monstros mitológicos e até mesmo diabos literais. Te garanto uma coisa, quando você descobrir quem tá no topo dessa lista, sua mente vai explodir. Porque não é quem você tá pensando. 15. Akainu Sakazuki. O atual almirante da frota segue a justiça absoluta, a forma mais brutal e implacável de lidar com inimigos. A Mago Mago no Mi é confirmada como a fruta ofensivamente mais forte da série, permitindo o controle total sobre magma. Com ela, Akainu vaporizou as chamas do Ace facilmente e queimou um buraco na cara do Barba Branca. Em Marineford, lutou contra a tripulação inteira do Barba Branca, sobreviveu a terremotos diretos e ainda perseguiu Luffy e Jinbe mesmo ferido. Suas habilidades quebradas de sua Akuma no Mi e convicção inabalável fazem dele um dos lutadores ativos mais perigosos do mundo. Provou isso de novo quando lutou contra Aokiji durante o time skip, um duelo que durou 10 dias completos. No final, Akainu venceu, com Aokiji perdendo a perna no processo. Facilmente acima de almirantes comuns como Ryokugyu ou Kizaru. Esse cara é nível imperador ou além. 14. Scopper Gaban, a mão esquerda do rei dos piratas. Gaban era um dos lutadores principais da tripulação do Roger, e dizem que ele pintou uma montanha inteira de vermelho depois de derrubar 100 piratas que queriam a cabeça do capitão. Após a morte do Roger, o cara sumiu da história. Estava ocupado criando um filho com sua esposa gigante. Ser oficial sênior na única tripulação que chegou em Laugh Tale já diz tudo sobre seu nível. Se o Rayleigh consegue lutar contra um cavaleiro divino e um almirante já velho, imagina o Gaban no auge. Recentemente no mangá, ele mostrou conhecer uma forma de derrotar seres imortais. Com o arco de Elbaf rolando, certeza que vamos ver o poder completo desse monstro em breve. 13. Big Mom, Charlotte Linglin. Uma das piratas mais aterrorizantes tanto da velha quanto da geração atual. Seu tamanho enorme, força física anormal e habilidades de Akuma no Mi fizeram dela a governante implacável de Total Land por décadas. Desde criança, exibia poder monstruoso, praticamente uma gigante comparada às outras crianças. Mesmo jovem, destruía vilarejos inteiros quando estava com fome, e até matou um gigante por acidente. Big Mom comeu sua mãe adotiva junto com o resto dos companheiros, ganhando acidentalmente os poderes da Sorosoro no Mi. Durante seus dias trabalhando na lendária tripulação do Rocks, já era facilmente nível almirante. Construiu a família Charlotte na maior família pirata do mundo, casando seus filhos para criar uma rede de alianças. Pode manipular almas, extrair tempo de vida e criar homens vivos, como Prometeus, Zeus e Napoleão. Sua pele é quase impenetrável, seu Haki é monstruoso e resistência incomparável. Em Wano, precisou dos esforços combinados do Kid e Law com poderes despertos para finalmente derrotá-la. 12. Kaido, a criatura mais forte do mundo. Ex-imperador e membro dos Piratas do Rocks, toda sua persona girava em torno de força e poder. Ele acreditava ser verdadeiramente imbatível. Com apenas 10 anos, Kaido se tornou o guerreiro mais forte do reino de Vodka, com todos aterrorizados pelo seu poder. Foi capturado e experimentado pelos marinheiros múltiplas vezes, mas sempre escapava, ganhando reputação de ser imortal. Aos 16, Rocks o recrutou. Rodeado pelos piratas mais fortes de todos os tempos, Kaido rapidamente absorveu habilidades ameaçadoras, personalidade fria e controle de Haki incrível. Comeu a Uo no Mi modelo Seiryu, transformando-se num dragão azul massivo. Nessa forma, gera rajadas de fogo capazes de destruir montanhas, invoca nuvens flamejantes para erguer ilhas inteiras e ignora a maioria dos ataques. Nocauteou Luffy múltiplas vezes, até parando seu coração temporariamente. Lutou rodadas seguidas contra os 9 Bainhas Vermelhas, os Supernovas, Yamato e finalmente Luffy, aguentando punição que mataria qualquer um enquanto mantinha Onigashima flutuando o tempo todo. 11. Monkey D. Luffy.
o capitão dos Piratas do Chapéu de Palha e rosto atual da nova era pirata. Passou de novato a imperador em tempo recorde, ganhando o título após derrotar o Kaido, algo que ninguém mais conseguiu. Luffy é o herdeiro direto da vontade do Joy Boy e Roger, sendo a personificação da liberdade no mundo de One Piece. Primeiro desbloqueou o Gear Second e Third em NA's Lobby, velocidade e tamanho incríveis. Depois alcançou o Gear Fourth em Dressrosa, poder devastador que derrotou o Doflamingo. Finalmente, em um ano, atingiu o ápice ao despertar sua Akuma no Mi e ressuscitar. Na forma final, tem poderes cartunescos e pode fazer praticamente qualquer coisa. Conseguiu segurar sozinho gente como o Almirante Kizaru e até Gorosei. Seu Haki, especialmente o do Conquistador, agora é avançado o suficiente para revestir ataques, permitindo danificar as escamas impenetráveis do Kaido sem nem tocar nele. Comparado a nomes mais fracos dessa lista, Luffy agora está acima de quase todo oponente nível Almirante e Imperador. 10. Loki. Aqui começa um nível que vai fazer você questionar tudo. Loki não é um gigante comum, ele é um gigante ancestral, e isso significa que ele é gigantesco para o padrão de gigantes. Mais de 60 metros de altura, portador do martelo Ragnir, uma arma tão resistente que quando o próprio martelo do Loki, coberto com o hack do armamento avançado, colidiu com o Ragnir, o martelo do Loki explodiu. O Ragnir não tinha um arranhão. Com essa arma, Loki invoca relâmpagos celestiais do céu e pode congelar qualquer alvo à vontade. Mas aqui vem a parte que realmente assusta. Seu hack do Conquistador é tão avançado que impressionou o próprio Harald, um dos guerreiros mais poderosos de Elbaf. E um único ataque de Loki com o Ragnir foi suficiente para eliminar Harald instantaneamente. Um golpe. A Akuma no Mi dele é descrita como ameaça existencial. O Luffy no Gear 5 gigante é menor que um único chifre do Loki transformado. A transformação dele aponta para o dragão supremo Nidhogg da mitologia nórdica. E quando Loki apareceu, a ilha inteira de Elbaf tremeu. Nevou com relâmpagos simultâneos, como se o próprio Ragnarok estivesse se manifestando. O título do capítulo da sua transformação: O Ser Mais Forte do Mundo. A mensagem do Oda é direta: Loki é superior. 9. Dracul Mihawk, o maior espadachim do mundo. Embora parte do fandom chame ele de Fraud Hawk e diga que só pinta as lâminas de preto, isso não é verdade. Você não ganha esse título à toa. Mihawk era conhecido como rival do Shanks, e seus duelos lendários ecoavam pela Grand Line. Porém, depois que Shanks perdeu o braço, Mihawk parou de lutar com ele, mostrando quão sério leva seu código de honra como espadachim. Curiosamente, é um dos raros personagens que viajou sozinho a vida toda, literalmente navegando a Grand Line numa jangada pequena. Sua arma principal é a Lâmina Negra Yoru, uma das 12 espadas de grau supremo, e com ela pode derrotar praticamente qualquer um. Cortou um navio de guerra gigante de Don Craig pela metade com um golpe casual. Além de ataques normais, lança cortes voadores enormes, fortes o suficiente para rivalizar com as ondas de choque dos terremotos do Barba Branca, tão mortais que até Jozu teve que tancar para proteger Barba Branca. Durante o time skip, treinou Zoro, mostrando maestria de hack de armamento e observação junto com pura habilidade de espada. 8. Shanks, o Ruivo, atualmente um dos 4 imperadores do mar. Apesar de poucas aparições na tela, cada momento com esse cara é hype total. Facilmente um dos piratas mais influentes, temidos e respeitados da história inteira. Filho de Saint Figurland Garling, ex-líder dos Cavaleiros Divinos e atual Gorosei, foi salvo por Dragon durante God Valley e adotado pelos piratas do Roger. Criança, viajou a Grand Line com uma das tripulações mais lendárias e virou aprendiz após ganhar a confiança do Roger. Herdou o chapéu de palha do Roger e depois passou para o Luffy. Subiu a Imperador e construiu reputação absurda. Almirantes e outros imperadores o tratam como se estivesse um tier acima. Conseguiu paralisar um almirante com haki estando a quilômetros de distância. Seu haki de observação é dos mais fortes, vendo vários segundos no futuro durante combate.
Enquanto outros imperadores, como Barba Negra e Big Mom, lutaram contra as supernovas, Shanks destruiu Kid e a tripulação inteira com um único ataque off-screen. Também quebrou as barreiras inquebráveis do Bartolomeu e roubou a Gomu Gomu Nu de um navio do governo mundial cheio de agentes Cypher-Paw. E para finalizar, segundo os relatos, foi Shanks quem derrotou o Loki. E isso levanta questões insanas sobre o verdadeiro nível de poder do Ruivo. Pensa comigo, estamos falando de um Loki que tem todas as vantagens que eu tinha falado antes dele. Tamanho colossal, arma lendária, haki do rei avançado absurdo e a Akuma no Mi mais perigosa do mundo. E mesmo com tudo isso, Shanks conseguiu subjugá-lo? Isso coloca Shanks em um patamar que a gente mal consegue compreender. 7. Edward Newgate, Barba Branca. Chamado de homem mais forte do mundo por uma razão. Um dos pouquíssimos piratas capazes de igualar a força do Roger golpe por golpe, com lutas terminando em empate. Capitão da tripulação imperador mais estável e o homem que segurou o equilíbrio de poder mundial por décadas após a morte dos rivais. Em Marineford, mesmo doente, velho e ferido, o puro poder desse cara ainda fez o Acaíno tremer. Órfão da ilha Sphinx, cresceu desejando uma família. Serviu brevemente sob Rox D. Shebeck, mas depois construiu império próprio, reunindo aliados poderosos como Marco, Jozu e Ace. Diferente de outros imperadores, nunca quis achar o One Piece, só queria proteger sua família. Empunhava a Gura Gura no Mi, considerada a paramecia mais forte, capaz de criar terremotos que destroem ilhas inteiras. No auge, era igual ao Roger. Cada confronto sacudia ilhas e dividia as nuvens no céu. Um balanço casual com a arma nivelava áreas inteiras e cortou um cavaleiro divino ao meio durante God Valley. Até o Kaido chamou Barba Branca de uma das poucas pessoas que poderiam derrotá-lo, e estava falando da versão velha e doente. 6. Figureland Garling. Introduzido como comandante supremo dos Cavaleiros Divinos, Garling é a cabeça da força de combate dos Dragões Celestiais, ranqueado acima até dos membros Gorosei. Caso raro de nobre que não é fraco, mimado ou protegido. Sem dúvida, uma das figuras mais perigosas ainda ativas. Décadas atrás, antes de God Valley, Garling era provavelmente o dragão celestial mais forte, e era conhecido por vencer todo o torneio de caça que participava. Era uma figura que outros cavaleiros divinos realmente temiam. Embora ainda não vimos suas capacidades, não dá para negar que o hype é massivo. Ser comandante supremo dos Cavaleiros Divinos o coloca acima tanto do CP0 quanto dos almirantes em força, reportando só ao Imo diretamente. Agora que virou membro Gorosei, não sabemos que tipo de buffs recebeu do Imo. Pode ser ainda mais aterrorizante do que pensamos quando finalmente agir. 5. Monkey D. Garp, o herói dos marinheiros. O marinheiro mais forte de todos os tempos, e nem é perto. Não é só mais um oficial de alto escalão. É o homem que ficou frente a frente com os piratas mais fortes por décadas e saiu vivo todas as vezes. Garp subiu nas fileiras cedo, puramente através de habilidade de combate. Ofereceram para ele virar almirante múltiplas vezes, mas recusou as promoções por não querer servir diretamente sobre os dragões celestiais. Criou ou mentorou lutadores poderosos como Aokiji, Kobe, Luffy e Ace. Seus feitos são além de lendários. Lutou contra Roger incontáveis vezes e ganhou seu lugar como igual do Rei dos Piratas. Foi figura-chave em God Valley e sozinho espantou 3 futuros imperadores só tanqueando o ataque mais devastador da Big Mom no auge. Mesmo com vantagem numérica, Barba Branca, Kaido, Big Mom e Shiki no auge tinham medo de batalha prolongada contra Garp. Saca só, todos esses 4 não tinham certeza se conseguiriam derrotar o Garp no auge sozinhos. É ridículo. Mesmo velho e bem mais fraco, ainda nocauteou Marco em Marineford com um soco e teria derrotado Kuzan se Shiryu não interviesse. 4. Goldie Roger, o Rei dos Piratas. Indiscutivelmente o nome mais famoso da série e o homem que iniciou a história inteira. Foi a única pessoa na história registrada a descobrir a ilha final da Grand Line, Laugh Tale, e confirmar a existência do One Piece. Nascido em Log Town, navegou com uma tripulação de lendas futuras como Rayleigh, Gaban e Crocus. Até seus brumetes viraram imperadores futuros.
Shanks e Buggy. Seus feitos cimentam ele no tier supremo. Lutou com Barba Branca de igual para igual, trocou golpes com Garp múltiplas vezes e mandou Oden voando por dúzias de árvores com um único ataque. Mesmo doente e perto da morte, sua vontade era considerada incomparável, com o hack do Conquistador forte o suficiente para confrontar literalmente qualquer um na série igualmente. O mais interessante, Roger nem tinha Akuma no Mi, dependia puramente de hack e habilidade durante lutas. Era também um dos poucos personagens que empunhavam uma lâmina suprema, espada chamada Ace. Não preciso dizer mais nada. O Rei dos Piratas senta confortavelmente no quarto lugar. 3. Rox D. Zebek, o pirata mais temido de todos os tempos. Antes do Roger crescer em fama, o mundo estava na era do Rox. Conhecido como capitão dos infames piratas do Rox, conseguiu reunir alguns dos indivíduos mais fortes do mundo sob uma única bandeira, incluindo monstros como Barba Branca, Kaido, Big Man e até Chique. Sua ambição não era mera riqueza ou fama. Declarou abertamente que queria se tornar rei do mundo, tornando-se a maior ameaça direta ao governo mundial de sempre. Foi o único pirata corajoso o suficiente para invadir a Terra Sagrada, atacando dragões celestiais diretamente e até ameaçando Imo pessoalmente após encontrar seu jardim secreto. Ah, e mencionei que matou um almirante enquanto estava lá? Esse cara estava em outro nível. Depois desses eventos, tentou recrutar o Rei dos Gigantes, Harald, para sua causa, ameaçando remodelar completamente o equilíbrio de poder mundial. Seu reinado finalmente terminou após God Valley há 38 anos. Mesmo perdendo, o fato de precisar da força combinada do futuro Rei dos Piratas e do Herói dos Marinheiros para derrubá-lo mostra quão monstruoso era. 2. Imo. Sentado no topo do trono vazio, Imo secretamente governa o mundo enquanto Gorosei e outros dragões celestiais agem como subordinados diretos, um monarca sombrio único controlando tudo nos bastidores. Embora não totalmente confirmado, o nome completo de Imo é provavelmente Nerona Imo e tem estado vivo desde o século perdido. Isso é suportado pelo fato de Imo conhecer Lily e reconhecer o hack do Joy Boy, coisas que só alguém daquela época saberia. Sim, estar vivo por tanto tempo claramente significa que Imo é imortal, embora não saibamos exatamente como alcançou isso. Os feitos de Imo até agora são majoritariamente indiretos, mas definitivamente aterrorizantes. Apagar ilhas inteiras como Lulúzia casualmente significa acesso a uma arma antiga ou algo similar. Não só isso, Imo matou Saint Saturn de quilômetros de distância sem esforço. Enquanto outros nessa lista são humanos normais, Imo é mais uma entidade diabólica e claramente está acima de todos em força. 1. Joy Boy, uma das figuras mais misteriosas e míticas no mundo inteiro de One Piece. Não era só um pirata ou marinheiro regular, foi o primeiro pirata a existir. Embora nunca tenhamos visto ele diretamente, sua lenda moldou a era moderna mais que qualquer outro pirata vivo. O nome Joy Boy carrega uma promessa, sendo a pessoa profetizada para libertar o mundo. Em termos de power scaling, Joy Boy senta no tier absolutamente supremo. Mesmo sem feitos diretos no mangá, a escala de sua influência e o fato do governo mundial ter passado 800 anos tentando apagá-lo diz tudo sobre sua força. O retorno do Joy Boy através do Gear 5 do Luffy mostrou poderes que desafiam lógica. Liberdade de movimento cartunesca, golpes que distorcem a realidade e aqui avassalador. Não é surpresa para ninguém, Joy Boy obviamente fica em primeiro lugar nessa lista. E aí, conseguiu acompanhar essa loucura toda? Mas sabe o que é mais doido nisso tudo? É que o Oda ainda não mostrou o verdadeiro poder de metade desses caras. Se você chegou até aqui e curtiu essa análise insana, deixa aquele like maroto aí embaixo. Sério, isso ajuda demais o canal a crescer e me mostra que você quer mais conteúdo nerd raiz assim. E se você ainda não é inscrito no canal, cara, o que você tá esperando? Aperta esse botão vermelho agora e ativa o sininho porque toda semana tem vídeo novo destrinchando One Piece,
teoria maluca, power scaling e muito mais conteúdo que vai fazer seu cérebro de fã derreter. Valeu demais pela companhia na cama. Até o próximo vídeo. E lembra, em One Piece, os sonhos dos homens não têm fim.